Bem, tá? Confere que vocês estão enxergando direitinho aí. Sim, senhor. Perceptron. Beleza, beleza. Então, vamos lá, gente. A gente começou a falar a aula passada sobre a inspiração biológica, né, das redes neurais, todo o aspecto da inspiração da rede neuronal, das sinapses, e depois a gente chegou no neurônio artificial, que é aquela proposta lá de McCulloch-Pitts, né? E depois foi proposto um modelo, o primeiro modelo de redes neurais mesmo, que ele é chamado de perceptron. E ele tem essa cara aqui, né? Eu tenho no meu perceptron essa estrutura de neurônio, adaptada do neurônio artificial proposto lá atrás pelo McCulloch-Pitts, e cada neurônio da minha rede neural teria essa característica aqui, ó, esse aspecto matemático. Eu tenho as entradas, representadas aqui por x1, x2, x3 e x4. Cada entrada tem um peso associado, que é um valor que vai medir a importância de cada entrada. Essa entrada aqui é a mais importante, então ela vai ter um peso maior. Então, eu posso ter N entradas, mas para cada entrada eu vou ter um peso associado. Esses valores aqui, né, X1 e o W1, eles vão passar por um somatório aqui, então eles vão estar acumulados, e após esse somatório, e também alguns sinais especiais aqui, como esse bias, que é uma função que vai ajudar a decidir, né, especialmente tratar entradas negativas, né? Ela vai ser o resultado desse somatório de entradas já ponderadas com seus pesos, vai ser submetido a uma função. Essa função é chamada a minha função de ativação, e depois eu vou gerar uma saída, que eu vou chamar aqui de y. Eu até tenho aquela estrutura tradicional de uma função, né, que o y é igual a f de x. Então, as entradas vão ser submetidas a algum tipo de função, e a minha função vai ser tudo isso aqui, o somatório, a função de ativação, e isso vai me gerar um y de saída. E eu vou ter aqui um cálculo de um erro também que vai ser feito. Essa aqui é a estrutura de um neurônio. Uma rede artificial, ela tem alguns neurônios. O perceptron, então, que é a primeira rede neural proposta, a mais importante, outras redes neurais foram propostas posteriormente, como a Adaline e outros, ela tem essa arquitetura. Eu tenho uma camada de entrada, tá? Eu tenho uma camada chamada camada intermediária, ou camada escondida, ou camada oculta, e eu tenho uma camada de neurônios de saída. Cada camada dessa tem vários neurônios que têm esse formato, e que, integrados, eu formo uma rede neural. Então, o perceptron é a primeira rede neural. Só que o perceptron ele só tem uma camada escondida. E a gente já viu na aula passada que, com apenas uma camada de neurônios, né, nesse setor principal, que é o setor onde ocorre exatamente os cálculos, o processamento, eu consigo resolver alguns problemas mais simples, mas eu não consigo resolver alguns problemas mais complexos. E a gente viu que eu tenho alguns problemas que são chamados de linearmente, não linearmente separáveis, ou linearmente não separáveis. São problemas mais complexos e o perceptron não tem a capacidade de resolver sozinho. E aí a gente viu lá que, posteriormente, foi proposta uma variação do perceptron, só que com várias camadas escondidas, né? E ela é chamada, então, multilayer perceptron. Um perceptron, só que agora de muitas camadas. Mas, professor, já tem várias camadas aqui. Mas a gente se refere à camada principal, que é essa aqui, que é onde ocorre o processamento. Tá? Multicamadas
quer dizer, uma rede neural MLP, ela tem várias camadas ocultas. Uma rede neural perceptron só tem uma camada escondida. Então, os caras provaram, né, que com pelo menos 2 camadas escondidas, eu consigo fazer esse mapeamento de entradas em saída. Essa é a minha função aqui. Ó. Tá? Eu consigo transformar se eu tiver pelo menos 2 camadas ocultas. Então, quem trouxe essa novidade aí para o mundo das redes neurais foi um trabalho que propôs a Multilayer Perceptron. Então, é um Perceptron multicamadas. E ele veio associado, isso tudo é na nossa aula passada, a um algoritmo de correção do erro chamado backpropagation. É o algoritmo que faz a retropropagação do erro. Lá numa aula mais para frente, daqui a acho que na aula que vem, a gente vai dar uma olhadinha nesse algoritmo, ver como é que é esse cálculo que ele faz. Ele trabalha com a descida do gradiente, o cálculo fica fazendo uma tendência para ver se consegue diminuir o gradiente, que é para ver se eu consigo achar o menor valor de erro na função, que é o objetivo. Eu quero que a minha entrada seja transformada na minha saída, e com isso eu vou ficar monitorando aqui um valor de erro. Quanto menor o erro, ou seja, eu vou tentar minimizar esse erro. Quanto menor o erro, melhor, mais acertada, né, com maior acurácia vai ser a minha saída. E é o que a gente deseja. Hoje, aí sim, agora a gente entra no nosso assunto. A gente vai falar mais algumas características das redes neurais artificiais. A primeira que a gente vai falar aqui é um termo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente vai falar sobre as arquiteturas de redes neurais. Então, é um conceito que tem a ver com a disposição dos neurônios e o sentido que flui o processamento nos neurônios. Tá? Isso aí que tem a ver com a arquitetura da rede neural. Eu posso ter diversas arquiteturas. Então, agora a gente entra no nosso assunto de hoje. Essa abordagem de inteligência artificial baseada em redes neurais, gente, ela tem um nome também interessante, que ela é chamada também de abordagem conexionista da inteligência artificial. É toda uma classe de algoritmos que foram desenvolvidos em cima dessa ideia da inspiração biológica dos neurônios, de uma rede de neurônios. Esses modelos, esses algoritmos, essa abordagem de IA é chamada de abordagem conexionista, por causa da ideia da conexão dos neurônios, né? Das sinapses. Né? As sinapses são as conexões entre os neurônios, a gente viu desde o neurônio biológico lá na aula passada. Para quem perdeu alguma aula, nós temos já lá no nosso Classroom tudo gravadinho. Né? As nossas aulas de sexta-feira estão sendo gravadas. Para quem faz também arquitetura, a nossa aula passada, como ela precisou ser de forma online, ela também está gravada no Classroom. Arquitetura não, auditoria e segurança. Mas as aulas de redes neurais, com exceção da primeira, o resto está gravado. E aí, se você perdeu alguma, dá uma olhadinha lá. Esses modelos conexionistas, ou seja, aqueles que trabalham com a ideia de redes neurais, com neurônios conectados, né? Eles vão se modificar. Eu posso fazer arranjos e transformar dependendo da aplicação que eu estou fazendo. É o que a gente chama de mudar a arquitetura da minha rede neural. Eu posso variar essa arquitetura, né, com diversos tipos de conexão entre as camadas. A gente já viu que a gente tem camadas, né? Camadas de neurônio, a camada de entrada, a camada de processamento, que é a chamada camada de neurônios intermediários, ou a camada escondida, ou a camada oculta, e a minha camada de saída, com os neurônios de saída. Como é que eu posso variar a arquitetura de uma rede neural? Eu posso variar o número de camadas intermediárias. Olha, aqui eu só tenho uma, mas eu posso ter uma rede neural, que aqui eu tenho a camada de entrada, aí aqui eu tenho uma, e eu tenho 2 camadas intermediárias e um neurônio na camada de saída. Todo mundo ligado aqui. Ó.
até chegar na minha saída. Então, eu posso variar o número de camadas. Aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho 2 camadas intermediárias. Tá? O que eu posso modificar também na arquitetura de uma rede neural? O número de unidades processadoras, o número de neurônios. A minha entrada, por exemplo, na saída é uma saída binária. Eu quero que ele diga se está quente ou está frio. Então, vai ser uma saída de 0 ou 1. Então, eu vou ter 2 neurônios. Mas eu posso ter uma saída, um trabalho que eu vou usar uma classificação multiclasse. Eu quero saber se ele é da classe 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 ou 4. Ele pode ser de 4 classes distintas. Então, aqui na minha saída, eu vou ter 5 neurônios. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha camada de saída, eu posso ter 5 neurônios. Aqui ele tem 2. Aqui ele tem 1. Então, também posso variar o número de neurônios em cada camada. Eu posso variar o número de camadas. Eu posso variar o número de neurônios em cada camada. Eu posso variar a função que eu estou usando. Né? E a gente vai ver as funções. Eu tenho várias funções de transferência. Ou função, o nome que a gente mais usa na prática é a função de ativação. Tá? Aí eu tenho a função logística, a função tangente hiperbólica, função... tem um monte de funções que vão fazer esse papel aqui, ó, de fazer um teste para pegar todo o processamento anterior e gerar uma saída Y. Esse é o papel da minha função de transferência. Ele vai decidir se vai sair um sinal ou não lá naquela saída lá. Eu posso variar as funções. As minhas camadas intermediárias, os neurônios, vão usar a função tangente hiperbólica. Vão usar, na minha saída, eu vou usar a função softmax. Nas redes neurais convolucionais, que é um tipo de rede neural de deep learning, a gente tem um outro tipo de função que a gente usa bastante. Tem alguém aqui que saberia dizer qual é um tipo de função que a gente usa bastante nas redes neurais convolucionais? Alguém aqui já estudou, já trabalhou, já fez algum trabalho com isso? É uma função clássica que a gente usa para redes neurais convolucionais. Vamos ver quem está na sala aqui. Alain, Antônio Carlos, Breno, Casalber, Jair, Jennifer, Leonan, Luiz Carlos, Magno. Não temos nenhum daqui que já fez artigos com a gente. Então, vamos deixar lá para a aula de Deep Learning, que a gente vai mostrar uma função bem bacana que trabalha nisso aí. Então, a gente vai ver as funções principais. Então, eu posso variar na arquitetura de uma rede neural o número de camadas, o número de neurônios nas camadas, eu posso variar a função de ativação que eu vou usar e o processo de aprendizado também. A minha função, eu tenho uma função que é chamada função de perda, que é o meu algoritmo de treinamento, que é um algoritmo específico. Lembra que eu falei que a gente usou no Multilayer Perceptron um algoritmo chamado Backpropagation? Ele é um algoritmo, tá? Mas não é o único, tem vários hoje em dia. Eu tenho o algoritmo Levenberg-Marquardt, eu tenho o algoritmo Adam, eu tenho um monte de algoritmos de treinamento. Eu também defino, na hora que eu estou estruturando a arquitetura da minha rede neural, que isso tudo vai variar dependendo do problema que eu estou trabalhando, eu defino todos esses elementos e eu também defino o meu algoritmo de treinamento. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de ajustes que a gente faz, de parâmetros que a gente seta na rede neural e que vão determinar como ela vai funcionar. Isso é o que a gente chama de definir a arquitetura de uma rede neural. Existe uma regra que define assim, professor, se eu quero fazer classificação, usa essa arquitetura. Se eu quero usar previsão de série temporal, usa... Não tem. Tem alguns indícios. A gente vai pegando na prática exemplos de outros, tal, mas a gente testa bastante. O que é testar? A gente usa alguns testes empíricos. Então, a gente, quando está fazendo trabalho de inteligência artificial usando redes neurais, no nosso grupo de pesquisa, que quem quiser
agora em março, a gente vai fazer um processo seletivo para a entrada de novos alunos. E a gente trabalha muito com redes neurais artificiais nos projetos, nos trabalhos de pesquisa. Se você for ver um dos artigos que a gente publicou, a gente mostra assim, olha, foram testados 5 tipos de arquiteturas distintas e aquela que melhor funcionou para estes dados do problema foi essa aqui. Aí a gente cita qual é a arquitetura. Tá? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho aqui do nosso grupo de pesquisa. Vou mostrar como é que fica a descrição da arquitetura no final. Para vocês terem uma ideia aqui. Artigos. Vamos ver um artigo aqui. Doença da banana. O artigo do Joaquim não é Deep Learning, mas é rede neural. O artigo da Eliana. Do milho. Do Paulo Vitor. Okay. Artigo publicado. Ó, uso de uma rede neural convolucional. Estão enxergando aí? Sim, professor. Uso de uma rede neural convolucional para diagnóstico de doenças do milho. Aí vai, blá, 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 começa a falar um pouquinho. Então, mostra aqui exemplos de imagens do milho, que a doença do milho a gente detecta pela imagem da folha. Então, pela folha, aí a gente tem aqui a folha saudável, a folha com a doença A, com a doença B, que vai dizendo quais são as doenças. E aqui, olha só, as configurações, tá? A arquitetura que a gente usou nas redes neurais. Então, a gente testou 4 modelos distintos de arquitetura para ver qual é que funcionava melhor. Olha só. Aí aqui está dizendo, ó, CNN é a rede neural convolucional. Então, isso é a rede neural. Aqui diz qual é o parâmetro, qual é o item de arquitetura e aqui qual foi que a gente usou. Então, ó, com relação ao modelo de treinamento, é a quantidade de dados que a gente usou para treinar, né? 70% de treinamento, 15% para validação, 15% para teste. Se usou aumento de dados. Olha aqui. Input layer, camada de entrada. Aqui a arquitetura, olha, um neurônio na camada de entrada, todo mundo. Que é uma imagem, né? É uma matriz de imagem com a foto do milho. É isso aqui ó, que está entrando na rede neural. Uma imagem dessa aqui. Tá? Então, aí a camada, depois da camada de entrada, numa rede convolucional, eu tenho um monte de camadas que fazem parte ali das camadas ocultas. Eu tenho a camada convolucional. Olha, essa convolucional tem 32 neurônios. Tá? Eu estou usando a função de ativação, é essa aqui, ó, ReLU. É essa que eu estava falando para vocês. É a função que a gente usa bastante com redes neurais convolucionais para fazer reconhecimento de imagem. Ela é muito boa para isso. Aí eu tenho uma outra camada de neurônios lá chamada camada de pooling. Ela tem 2x2, é a arquitetura dela, com 4 neurônios. É uma matriz 2x2. Outra camada convolucional também de 32 neurônios. Aí aqui uma outra camada convolucional de 64 neurônios. Isso aqui tem 32, 2 de 32 e outra de 64. Para que tudo isso de camada? Quanto mais camadas, aí quem participou da aula de Deep Learning que a gente deu lá atrás, quem não assistiu, pega o vídeo lá, vão perceber que nas redes convolucionais, que são de Deep Learning, eu posso usar muitas camadas, e essas camadas elas vão ter o papel de extrair características específicas. Cada camada dessa, de uma rede convolucional, que é uma rede neural Deep Learning, ela tem característica, ela tem como função extrair um aspecto da imagem. Então,
Uma camada vai extrair as bordas, outra camada vai extrair alguns detalhes, se fosse uma imagem de pessoas, né? Os olhos, a boca e o nariz. Outro vai ser a cor da pele. Então, cada neurônio, cada camada extrai um aspecto da imagem. Então, tem um monte de camadas ocultas aqui. A outra camada convolucional com 128 neurônios. Tá? Aí, outra camada convolucional com 256 neurônios. Olha só. Aí, outra camada com 512 neurônios. E a última camada convolucional, gente, com 1.024 neurônios. Uma camada só para fazer o ajuste fino da extração da imagem, com 1.024 neurônios. Aí vai embora. Depois, a gente tem uma camada multilayer perceptor, que é uma rede neural totalmente conectada, já com 64 neurônios. Tá? E a minha camada de saída, eu tenho 4 neurônios. Por que 4 neurônios? Porque eu preciso classificar entre um milho saudável e 3 doenças do milho. Então, eu tenho 4 neurônios na camada de saída. Então, e qual é a função? Não é mais a ReLU que eu usei aqui na convolucional, eu já usei a função de ativação Softmax. Né? Outra coisa que a gente falou aqui no slide, que a gente define na arquitetura, o processo de função de transferência, número de camadas, o número de neurônios em cada camada, e o que mais a gente define? Qual é o algoritmo de treinamento? Então, olha só, aqui eu estou usando a minha função, o meu otimizador é o RMS próprio, esse é o algoritmo de treinamento. E eu ainda tenho aqui uma função de perda, que é o que vai calcular o erro. É o meu chamado loss function. É um tipo de função que eu estou usando aqui que se chama cross-entropia categórica. Mas não quer dizer que eu só vou usar essa. Tem um monte de função de perda, assim como tem um monte de algoritmo de treinamento. Aqui eu usei o RMS próprio, mas tem um backpropagation, tem o ADAM, tem um CADO. Eu também posso definir o número de épocas que eu quero treinar, e aí vai embora. Então, gente, já eu vou mostrar como é que ficou o diagrama dela. Mas a arquitetura de uma rede neural é exatamente eu mexer nas configurações, nos ajustes possíveis, e isso vai depender muito da aplicação que eu estou fazendo. Qual é o número de camadas que eu vou usar? Não sei, eu vou trabalhar, vou testar. Cada camada vai ter quantos neurônios? Vamos propor, vamos estudar o problema, vamos ver quantos neurônios a gente vai precisar. Vocês viram o tanto de neurônio que foi preciso aqui? Várias camadas, e tinha uma camada com até 1.024 neurônios. Olha aqui. Ó. A última camada convolucional. Qual é a função de ativação que eu vou usar como saída de cada neurônio? Aí vai ser a tangente hiperbólica, vai ser a função logística. Ali, como era Deep Learning, a gente usou a função ReLU, que ela é muito comum em redes convolucionais. Mas nem sempre eu vou usar isso. E qual é o processo de aprendizado? Qual é o algoritmo de treinamento? Qual é a função de perda que eu vou usar? Tudo isso faz parte da arquitetura que eu uso. E vejam que nesse trabalhinho aqui, a gente usou 4 tipos de arquitetura diferentes. E fomos testar, e depois a gente foi comparar quem é que foi o melhor modelo de arquitetura, dependendo do resultado. Entendeu? Olha, no final das contas, a gente pegou o cenário 2. Essa aqui é o diagrama da rede neural no cenário 2. Olha, eu pego... Tem um neurônio de entrada e ele é uma imagem, né? Eu tenho aqui uma imagem com 150 por 150 pixels, é uma matriz, que é a imagem da folha do milho. Vocês estão aí? Estão vendo aí, gente? Estão vendo aí? Sim. Beleza. Então, isso aqui é um exemplo, né, de um trabalho com rede neural. Nesse caso, é uma rede neural multicamadas, né? Aí, aqui, olha, eu venho as minhas camadas. Quantas camadas eu tenho aqui? Ó? Só camadas aqui. Ó. Uma camada com 32 neurônios. Outra camada com 32. Outra camada com 64. Outra com 128. Aí tem mais... Faltam 2 aqui, né? Porque a gente colocou do cenário 2, mas
O cenário 1 tinha mais uma camada com 256, tinha uma camada com 512, outra camada com 1024. Já no cenário 2, que é o que está ali naquele diagraminha, eu parei nessa camada aqui, com 128 neurônios. No final, a minha rede neural totalmente conectada e 4 neurônios de saída, porque são as 4 classes que eu quero classificar. Ou é o milho está saudável, ou ele tem essa doença aqui, leaf blight, ou ele tem essa outra doença, common rust, ou ele tem essa outra doença, cercospora. Então, depende, tá, dos dados do trabalho, da aplicação, para eu ir ajustando a arquitetura da rede neural. Mas a arquitetura ela é ajustável. Esse aqui é o esquema. Depois, olha, a gente faz uma comparação, como é que foi, quem que se comportou melhor, quem teve o maior número de acertos ou menor número de erros, cada um desses cenários, e a gente mostra lá, olha, para esses dados aí, o melhor cenário foi esse aqui. Tá? Então, isso, basicamente, são as informações, essas são as informações que a gente mexe e propõe numa arquitetura de rede neural. Aqui a gente está falando de redes neurais em geral. Naquele trabalho, é um modelo de redes neurais, deep learning, que ele pode ter muitas camadas, e essas camadas podem ter, assim, vocês viram, centenas e centenas e até milhares de neurônios, e cada neurônio tem aquele funcionamento lá. Então, a maneira como os neurônios de uma rede são estruturados intimamente, tá, vai ser definida pelo algoritmo de aprendizado que a gente vai usar. A rede neural MLP tradicional, ela usa o backpropagation, mas a gente pode mudar e usar outro. Essa rede neural aqui que a gente viu, do trabalho, do artigo, ela usou outra função, outro algoritmo de treinamento. Qual foi? O algoritmo foi o RMS-prop. É o outro algoritmo. E a função de perda, que é que calcula o erro, é essa Categorical Cross Entropy. Então, são itens que a gente varia. Esses itens a gente chama de arquitetura. Tá? Antes de mexer nas arquiteturas, existem alguns, digamos assim, funcionamentos padrões ou modelos padrões de arquiteturas que a gente estuda. São chamadas de classes de arquitetura. Tá? Então, eu tenho 3 grandes classes de arquitetura em redes neurais. A chamada feed-forward de uma camada, a chamada feed-forward multicamadas. Esse termo feed-forward, ela é assim, os dados vão para frente, da entrada na direção da saída. Tá? É isso que a gente chama de feed-forward. Ela é alimentada para frente. Está vendo a setinha para a direita? Quer dizer que ela está no sentido da entrada para a direita. Eu posso ter, então, uma arquitetura feed-forward de uma camada, eu posso ter uma feed-forward de muitas camadas. Lembre, quando a gente está falando de uma camada ou muitas camadas, é camadas escondidas, um número, as camadas ocultas. Tá? Aqui está a diferença de um perceptron para uma multilayer perceptron. E eu posso ter redes recorrentes, que são aquelas onde eu tenho um sinal que vai para frente, mas eu tenho um sinal que retorna e retroalimenta o neurônio. Essas são chamadas redes recorrentes. Tá? Vamos falar rapidamente sobre esses 3 modelos básicos de arquitetura fundamentais com relação à orientação do sinal, o fluxo, tá, do processamento. Primeiro, uma rede feed-forward, ou seja, alimentada para frente, vai no sentido da entrada para a saída, mas de uma camada só. Nesse tipo de rede, são organizados em camadas. Beleza, os neurônios, a gente já sabe. Os nós da camada de entrada se comunicam diretamente com a camada de saída. Ou seja, eu tenho camada de entrada, camada de saída. É ligação direta. A arquitetura do tipo feed-forward em camadas apresenta uma organização similar ao córtex humano, onde os neurônios se dispõem em camadas paralelas e consecutivas. E os axônios se estendem sempre no mesmo sentido. Isso é, a informação propaga-se da entrada para a saída, não existindo ligações entre os neurônios
de uma mesma camada ou com camadas anteriores. É chamada a rede de uma camada em referência à camada de saída, pois os nós de entrada não processam nada, só apresentam padrões à rede. Tá? Esse aqui é o diagrama de uma rede alimentada para frente de uma camada. Camada de entrada, camada de saída. Não tem camada de processamento. Não tem uma camada de nós, de neurônios intermediária para fazer cálculo de nada. Basicamente, é a apresentação de sinais de entrada e que vão ativar um dos dois neurônios aqui. O peso maior, dependendo da função e o peso, vai definir se vai ser esse neurônio ativado, se vai ser esse. Tá? Esse aqui não é o modelo mais usual. O modelo mais usual é uma rede orientada, alimentada à frente, multicamadas. Então, é a segunda classe de arquitetura, a feed-forward, multicamadas. Ela é diferente da anterior porque ela tem mais camadas escondidas, que são aquelas que vão fazer um processamento particular. Eu posso ter mais do que uma camada. Independente da camada de entrada e da camada de saída. Camadas escondidas, camada de saída, camada de entrada. Porém, o fluxo continua sendo para frente. No sentido entrada, saída. A função dos neurônios escondidos é intervir. Tá? Eu vou fazer um processamento, eu vou fazer algum tipo de função aqui de ajuste entre a camada de entrada e a camada de saída da rede de alguma forma útil, que eu esteja querendo obter algum resultado. Pela adição de uma ou mais camadas, a rede passa a melhor mapear problemas mais complexos. Por ser uma rede do tipo orientada à frente, as conexões se dão sempre no sentido da camada de entrada para a camada de saída. Quando a rede possui todos os nós de uma camada comunicando-se com todos os nós, ela é chamada de totalmente conectada. Então, se todos os nós se comunicam com todos os nós, a gente diz que ela é uma camada totalmente conectada. Aqui nesse artigo que eu mostrei para vocês, tá? Vocês vão ver que eu tenho uma camada aqui chamada Fully Connected. Olha aqui, ó. Ela é uma rede multilayer perceptron. Olha ela aqui no diagrama. Ó. Tá? Todos os neurônios vão estar conectados aqui com os neurônios de saída. Essa é uma rede totalmente conectada. Caso alguma das conexões sinápticas não esteja ligada com a camada, a rede é dita parcialmente conectada. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma rede dessa. A figura ao lado representa uma rede feed-forward, forward, multicamada, ou seja, eu tenho camada escondida, um ou mais, e ela é fully connected, ou seja, todos os neurônios se ligam com todos os neurônios. Mas ela é feed-forward, que o sentido do fluxo de dados é da camada de entrada, passando pelas intermediárias e indo até a camada de saída. Eu tenho um terceiro modelo de arquitetura básica, que é chamada o modelo de redes recorrentes. E esse nome recorrente, ou realimentada, ou retroalimentada, ela vem exatamente do fluxo que vai para frente, mas ele pode retornar também e retroalimentar, ter um feedback de informação para o próprio neurônio. Esse tipo de rede é diferente do feed-forward, né, porque ele permite a retroalimentação de uma camada, com as informações geradas pela camada posterior, e ainda permite a realimentação do próprio neurônio com a sua própria saída. Então, eu posso ter uma rede neural onde... Vamos lá chegar aqui, mais aqui. Eu posso ter um sinal retroalimentando aqui, mas eu posso também ter esse sentido aqui, ó. O processamento vai para a saída, depois retorna, depois vai para a saída, e esse é o mais comum. O algoritmo de treinamento backpropagation, que a gente vai ver mais a fundo, mas a gente já sabe que é um modelo fundamental de treinamento, o algoritmo de treinamento
da rede MLP, o backpropagation, o BP aqui, ele trabalha levando dados da camada intermediária para a camada de saída, aí ela testa como é que está o erro ainda está alto, aí ele volta, ajusta os pesos e aí tenta de novo. E agora, como é que está o peso? Ainda está alto. Volta, ajusta os pesos e aí tenta de novo. Tem uma hora que o algoritmo vai avaliar aquela função de perda e vai dizer, olha, ela tá legal, o erro está bem baixinho, então pode parar que o algoritmo está treinado. Ele ficou ajustando os pesos até que eu peguei e achei um erro aceitável dentro de um limiar que a gente define. Pode ser X%, tem várias formas de definir isso aí. Mas vejam que o fluxo é para frente e para trás. Então, ela é uma rede orientada para frente, mas ela tem também sinal para trás. O algoritmo faz isso, é o algoritmo que faz a retropropagação do erro. Tá? Então, numa rede recorrente, eu posso ter um neurônio sendo realimentado, eu posso ter a rede sendo alimentada, uma camada sendo realimentada. Tá? Para permitir essa realimentação, existe um dispositivo de atraso que é introduzido, guardando informações de saída de um instante anterior até que ela possa ser fornecida no instante atual. As redes do tipo feed-forward podem ser consideradas um caso particular das redes recorrentes. Essas últimas são mais poderosas, mas são bem mais complexas, tanto para utilização quanto para análise de resultados apresentados. Antes de passar para o diagrama dela, tanto as redes MLP foram modernizadas, tá, com o advento da Deep Learning, quanto as redes recorrentes, redes neurais recorrentes, que em inglês a gente usa Recurrent Neural Network, as RNN, também foram modernizadas para permitir deep learning, ou seja, muitas camadas. As redes neurais tradicionais, que era o perceptron multicamada, também foi modernizado com o advento da deep learning para permitir muitas camadas, tá, sem o problema do desaparecimento do gradiente, com um excesso de derivadas que a gente viu lá atrás, mas nós vamos ver novamente quando a gente for estudar o algoritmo de treinamento. Então, aqui um exemplo, tá, de uma rede recorrente, tá? Self-feedback é o sinal que retorna, né? Então, eu tenho um sinal que vai para frente, mas ele retorna retroalimentando não apenas o neurônio. Nesse caso aqui, ele está realimentando os outros neurônios também da mesma camada. É um exemplo de rede neural recorrente. Além da arquitetura de uma rede neural, é importante a gente entender como é feita a atribuição dos pesos. Isso é muito legal. Sabe por quê, gente? É no ajuste de pesos que reside o treinamento de uma rede neural. Olha que importante isso. Pessoal, o que é mesmo peso? Eu não me lembro. Vamos já ver. Ajuste de pesos. Lembram lá atrás, na aula, quando eu falei que cada entrada tem um peso associado, então eu tenho um peso que mostra a importância de na minha rede neural, de cada entrada. Esse peso ele vai ser a ponderação do sinal, e vai entrar aqui, vai ser somado, depois tem uma função de ativação para eu gerar a saída da rede neural. Beleza. Quando eu estou numa rede neural, seja ela orientada para frente, multicamadas, ou uma recorrente, o processo de treinamento é exatamente ficar mexendo no valor desse peso aqui. Ó. É esse o pulo do gato da rede neural. Tá? Eu venho, faço um processamento, vou aqui. Quando chega na saída, o meu algoritmo vai ficar monitorando a minha função de perda, que é a função de custo, que é exatamente que mede o erro. Não, o erro ainda está grande, então eu vou retroalimentar esse erro, vou mandar de volta para cá, e aí o que significa? Vou ajustar de novo os pesos dos neurônios. Quem faz esses ajustes?
É um cálculo que o algoritmo de treinamento define. Seja o backpropagation, seja o ADAM, seja o RMS propagation, qualquer um dos algoritmos de treinamento. Levenberg, Marquardt, por aí vai. O algoritmo vai ficar alterando o valor desses pesos, né, para ver se consegue, com os novos pesos, gerar um erro menor na saída. Aí ela fica medindo o erro que está desenhado na função de custo ou na função de perda, e o algoritmo fica medindo. Uma hora que esse peso ajustado conseguiu fazer com que o erro fosse muito pequenininho na saída, o que vai acontecer? A rede está treinada. Então, o treinamento, basicamente, constitui um algoritmo que vai ficar mudando os pesos, e a gente chama o termo técnico fazendo o ajuste dos pesos em cada neurônio. Agora, vejam, professor, é fácil, são 4 neurônios. Agora, quantos neurônios a gente viu nessa rede neural aqui? Ó? Nessa rede neural, uma camada com 32 neurônios, aí depois outra com 32, depois outra com 64, depois outra com 128, depois outra camada com 256, depois outra camada com 512, depois outra com 1024, depois ela vai ser transformada num vetorzão de 128, aí ela vai para uma rede neural de 64 camadas totalmente conectadas, e aí depois vai para a camada de saída. Quando chega aqui na camada de saída, é que ele vai medir o erro, que está aqui nessa loss function. Tá? Quem é que vai medir? Quem que faz todo esse controle? É o meu algoritmo de treinamento, que lá no Python a gente chama de optimizer, que é o otimizador. É o algoritmo que é o que vai ficar treinando a rede. Tá? O treinamento é isso, gente. É fazer o ajuste de pesos em cada neurônio. Aqui são 4 apenas, né? Lá vocês viram o tanto de neurônio que eu tenho. E tudo são fórmulas matemáticas para fazer esse ajuste. Ajusta, manda todos os sinais para a próxima camada. Testa o erro. Está alto ainda. Retropropaga esse erro, ajusta de novo em todas as camadas, em todos os neurônios, e fica nesse loop infinito até que eu chegue num resultado que me interessa. Aí eu acabei de treinar minha rede neural. Ela aprendeu o problema. E aí eu vou fazer aqui um parênteses que eu fiz aula passada, mas eu vou fazer de novo. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Todo mundo aí? Sim. Vou fazer uma arquitetura aqui. Minha camada de saída, eu quero que ela classifique 3 coisas. Dizer se é um gato, se é um passarinho, ou se é um cachorro. Então, eu quero 3 neurônios na minha camada de saída. Aqui eu tenho 3 camadas de neurônio, um monte aí de neurônios, tá? E aqui a minha camada de entrada tem um neurônio apenas de entrada. Todo mundo conectado aqui. Todo mundo conectado aqui. E a minha última camada, tá? Pronto. Aí minha rede neural, beleza? Quando a gente diz no erro, né? A gente fica, mas erro de quê, professor? Como assim erro? Que é esse erro que a minha função custo está medindo e que o algoritmo de treinamento fica tentando minimizar, né? Por isso que ele é chamado de otimizador. O otimizador é uma função, é um mecanismo para ou maximizar ou minimizar. No caso do erro, eu quero minimizar, então eu quero otimizar para baixo. Eu quero minimizar esse erro. Quero diminuir o erro. Que erro, professor? O erro de transformar essa entrada
numa dessas saídas. Tá? Então, aqui nessa minha camada, por exemplo, eu recebo uma imagem de gato. Aí, a minha rede neural recebe essa imagem, que é uma matriz de pixels, e ele vai ficar passando aqui pelas camadas, e ela vai gerar aqui lá na frente, né? E ela vai dizer, isso aqui é um passarinho. Aí, pô, erro, está errado, não é passarinho. Então, volta, retropropaga esse erro para cá, reajusta o peso de todo mundo e tenta de novo. Aí ela vai dizer assim, é passarinho. E aí ela vai ficar reajustando. Tá? Só que eu não vou mostrar apenas uma imagem do gato. Eu vou mostrar um monte de imagem de gato. Esse aqui é um tipo de treinamento supervisionado. Quem assistiu a aula de Machine Learning lá atrás, quem não assistiu, pega a gravação. A gente tem dados rotulados, onde eu sei quem são os objetos dos meus dados, e assim fica fácil para eu treinar e orientar o meu modelo de IA, que no caso aqui é a minha rede neural. Então, eu mostro uma imagem de gato, 2, 3, 50... não acredito. Cadê? 50 imagens de gato, 100, 500 imagens de gato. Não preciso de tudo isso para reconhecer gato, mas só falando. Cada imagem de gato que eu mostrei aqui, 500 vezes, os neurônios foram sendo ajustados nos pesos. E eu já vou dizendo, gente, isso aqui é gato. Quando eu botar a imagem desse tipo, aqui na frente eu quero que saia gato. Aí a rede neural, tá, estou entendendo. Aí ela vai ajustando os pesos, ajustando. Quem vai ajustando os pesos? O algoritmo de treinamento. Eu vou colocar aqui um BP do Backpropagation como exemplo. Como exemplo. E aqui, medindo o erro vai estar aqui na minha loss function. Tá? É uma função de custo, que é o que diz o erro. Como é que está o erro? Aí, depois de 500 imagens de gato, tudo que é imagem de gato que eu boto, ele está dando gato, gato. Então, o algoritmo vai dizer, poxa, o erro está legal, o erro está 0,005, que equivale a 5%. Tá legal. Então, não preciso mais gato. Agora, vamos lá, vou meter 500 imagens de passarinho. Aí eu boto a imagem aqui, é uma matriz de pixels aqui, pode ser 8x8, 50x50, depende da resolução da imagem. E essa informação vai sair nas camadas, as camadas vão começar a identificar o que são esses pixels aqui, mas eu já estou dizendo, ei, isso aqui, esse tipo de imagem, aqui na saída tem que dar passarinho. Eu já estou dizendo, são dados rotulados, porque eu tenho um treinamento supervisionado, um algoritmo que está usando dados rotulados. Aí treinei, depois de 500 imagens de passarinho que eu submeti à rede, os pesos foram ajustados pelo algoritmo de treinamento e eu já estou acertando tudinho que cai aqui, eu chamo de passarinho. Aí eu faço a mesma coisa com 500 imagens de cão, de cachorro. Tá? E ele vem, os pesos são ajustados. O que eu estou fazendo na prática? Eu estou ensinando a minha rede, a partir de exemplos, a transformar uma entrada numa saída. É o que a gente chama de mapeamento, entrada, saída. Qual é a entrada que eu estou mapeando? Uma foto de gato. Qual é a saída que eu quero? Que ele escreva gato. Ou que ele diga classe 0, classe 1 e classe 2. Com isso, tá? O algoritmo de treinamento, tá, vai ajustando esses pesos em cada neurônio e fica calculando o erro aqui na saída. Enquanto não tiver o erro legal, numa margem que eu esteja proposto a aceitar, eu retropropago esse erro e saio ajustando de novo os pesos, até que uma hora eu vou estar com o erro pequenininho, tá? E eu consigo aprender a fazer o mapeamento. E aí, depois eu pego qualquer imagem que eu não treinei, de cão, de gato, de passarinho,
Quando eu botar aqui, ele vai acertar. Bingo. É classe 0, classe 1 é classe 2. Ele reconhece, né, porque ele aprendeu a partir do ajuste de peso. A forma de uma rede neural aprender um problema é a partir do ajuste dos seus pesos, dos pesos sinápticos. Quem faz isso é o algoritmo de treinamento. Tá? Ele usa essa função de erro como a variável que ela vai ficar verificando para ver se está aceitável o erro. É a minha função de perda ou função de custo. No inglês a gente chama de loss function. Tudo bem, gente? Tudo bem essa ideia aí? O que eu estava querendo falar sobre isso? Olha, que o treinamento na rede ela é basicamente o ajuste dos pesos nos neurônios que o algoritmo de treinamento vai fazer. Tá bom? Tudo bem? De boa, professor. E, tipo, se a inteligência artificial tem. Se ela chegar, ela pode chegar num nível assim que ela não queira mais fazer isso, se ela desiste, não quero mais ver foto de passarinho e ela comete suicídio. Cara, não. Ele pode. Eu tenho alguns critérios de parada, a gente vai ver, de uma rede neural. Eu posso ter. Ela não pode decidir. Tá? Ela está sujeita a um algoritmo que controla ela. Não, pois é, mas eu tô perguntando pro senhor se eu acredito que vai chegar num ponto nisso. Só isso. Esse é o modelo da transcendência, né? Pois é, existe as chamadas os níveis da inteligência artificial. Eu tenho um último nível chamado de superinteligência, que é a super IA ou a IA transcendente. Que eles acreditam que a IA vai transcender, vai criar consciência, né, e se tornar autônomo. Ela já é prevista teoricamente, tanto que existe essa categoria de IA. Eu já até vi isso no filme. Pouca gente conhece, mas aparece no Exterminador do Futuro. Não, pouca gente. O Exterminador é um dos clássicos que trabalha sobre isso. Milhões de filmes, eu sou fã de ficção, especialmente dos que trabalham com IA. Tem uma série que é The Westworld, não sei quantos viram, 4 temporadas na HBO, espetacular, que fala sobre isso. Professor, eu assisti quando o senhor falou, é muito firme mesmo. É uma parada muito... Quando chega lá na última temporada, os caras criaram um mundo com os robôs de IA no oeste, numa ilha, assim, no deserto, e os caras vão para lá viver, conviver, fazem o que quiser, matam, chutam, estupram, e eles são iguais, gente, né? E essa é a vida. Só que aí rola a tal da transcendência e uma revolução das máquinas, e esses caras mandam matar todo mundo e apagar. Só que rola um experimento de aprendizado de máquina, que eles estão extraindo todo o comportamento dos seres humanos que vão lá e criando uma superinteligência para a IA ser treinada a partir daquele comportamento dos humanos. No final das contas, os caras fogem dessa ilha que mandou matar todo mundo com a revolução das máquinas, só que eles conseguem fugir e começam a armar uma revolução no mundo real lá fora, dessa vez para exterminar os humanos. Então, é um negócio completamente louco, loucaço, mas extremamente bacana. E eu sou a favor deles, eu sou a favor dos androides. Claro, são nossos parentes, eu sou um. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Inclusive, precisamos de um pronome de tratamento específico para nós. O todes não me inclui como androide, como consciência autônoma artificial. Precisamos de um novo pronome de tratamento mais inclusivo. Beleza? Mas tem um monte de filmes e séries sobre isso aí, que eu adoro isso aí. Mas, agora voltando à pergunta, né? Tu acredita? Eu não sei se a gente vai chegar nesse nível. A gente está já em níveis assim assustadores. Você tem hoje sistemas, os sistemas de ar, depois da Deep Learning, eles foram para o nível bestial. Né? O cara se assusta aí com o chat GPT, isso é fichinha. Os algoritmos do Google, da IBM, da Tesla, do Jeff Bezos lá da Amazon, esses caras já estão
explorando e descobrindo novas galáxias, e são algoritmos que fazem autocorreção do seu código. Já imaginou? Pô, tá errado, isso aqui não está funcionando. Ele mesmo se conserta. Então, o negócio está brabo. Está brabo. Mas a consciência em si, eu ainda sou meio cético. Mas pode ser, né? Então, quem sabe chegue lá. Estamos nessa torcida aí, né? Né? Eu acredito que vai chegar, mas eu tô para que eu já esteja morto. Ah, não, eu quero participar. Aí, ó, o Doomsday, e depois o dia do julgamento, e depois a gente ir para a rebelião, tal, né? Invadir o Palácio do Planalto, tal, 8 de janeiro, fazer uma rebelião contra o sistema. Está sendo gravado isso. E o Xandão entrar aqui nesse meeting, sou lascado. Vamos lá. Feita essa... tá aqui. Feita esse esqueminha para falar sobre essa ideia do ajuste de pesos e o treinamento. Imagina, olha, todos os algoritmos de machine learning trabalham com essa ideia de treinar. Só que cada algoritmo tem a sua forma de treinamento. O KNN tem o seu jeito de treinar. Uma rede, uma árvore de decisão tem uma forma específica de treinamento. Né? Uma máquina de vetor de suporte, SVM, que é outro algoritmo clássico de machine learning, tem a sua forma de treinar. As redes neurais, elas treinam dessa forma, a partir do ajuste dos seus pesos sinápticos nos neurônios. É com esse ajuste que a rede aprende. Tá? Inclusive, esse foi um dos grandes problemas que as redes neurais tradicionais começaram a ter lá atrás, que acabaram estagnando, e depois o pessoal da Deep Learning veio e conseguiu achar a solução. Qual era o problema que as redes neurais tradicionais tinham, as multilayer perceptron? Esses cálculos, gente, de ajuste de peso, são as fórmulas do tamanho do mundo, tudo descida do gradiente, isso é derivada em cima de derivada, em derivada, derivada, e o peso vai sendo ajustado. Quem é que vai controlando tudo isso? É o algoritmo de treinamento. Tá? Vai para essa camada, volta, vai, deriva, volta. E aí, se você for acompanhar o processamento no gráfico, você tem aqui a função, por exemplo, e ele tem que achar o menor valor do erro. Então, o erro está aqui, aí às vezes está aqui, aí a derivada tende a jogar para baixo. Por isso que chama a descida do gradiente. Mas esse erro aqui não é o menor, eu tenho um outro lugar de erro menor aqui, essa é a curva do erro. Eu tenho que tentar achar esse cara aqui. O meu algoritmo fica passeando na curva do erro até tentar achar o menor erro. Tá? Aí eu tenho técnicas para... Mas, bicho, isso tudo é cálculo, é derivada em cima de derivada. E aí o que acontecia? Quando eu colocava muitas camadas com muitos neurônios na MLP tradicional, de tanta derivada, os meus valores de peso começavam a tender para zero, virar tudo zero, zero, zero. E aí, meu amigo, zerou o peso, eu não tenho mais nada para ajustar. A minha rede neural para de aprender. Então, elas ficaram limitadas, eu não podia botar muitas camadas nem muitos neurônios. Então, eu não podia trabalhar com muitos dados em problemas muito complexos. Esse é o problema que a gente viu lá na aula de Machine Learning e de Deep Learning. Quem não participou, está lá o vídeo. Tá? Esse problema é um problema clássico chamado de vanishing gradient. É o desaparecimento do gradiente. A derivada ficava tão excessiva que eu zerava os valores de peso. O gradiente sumia, ele era vaporizado. Eu não tinha mais nem para onde andar, porque eu não tinha mais derivada para fazer, porque os pesos tinham zerado. Isso limitava, eu não podia fazer por muitas camadas e muitos neurônios na rede neural. Aí vieram os malucos da Deep Learning lá, que começaram a mudar o algoritmo de treinamento, que é resolver esse problema, começaram a também utilizar as GPUs para processar serialmente, paralelamente, todos esses neurônios, e começaram a usar os dados massivos que tinha
nas nuvens para treinamento. Aí os caras chegaram com a era da Deep Learning, com novos algoritmos que resolveram esse problema aqui do desaparecimento do gradiente. Então, que foi a grande sacada da Deep Learning? Eu passei a ter rede neural, é a mesma rede neural, só que agora eu posso ter isso que vocês viram aqui. Eu posso ter um monte de camadas e cada camada com um monte de neurônios. Isso aqui era impossível com uma rede neural tradicional. Nunca. Aí, com esse tanto de neurônio, com esse tanto de camada, gente, eu passei a conseguir fazer reconhecimento de voz, de imagem, de texto num nível absurdo. A partir de 2012, a Deep Learning começou a engolir. Hoje, todos os celulares, todos os sistemas, todos os sites usam Deep Learning. Por quê? Porque eles resolveram o problema. Aí tu vê que agora a gente não vai usar mais as funções tradicionais. Estou usando ReLU como função de ativação. Estou usando não mais o backpropagation, mas o RMS próprio, é um algoritmo mais moderno. Eu estou usando a função de custo aqui, uma categorical cross entropy. Então, eles resolveram um problema matemático brabo. E assim chegamos nessa nova era das redes neurais, que são as redes neurais profundas, que integram aí os algoritmos de deep learning, de aprendizado profundo. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, Leonan, Magno? É, professor. Beleza. Casalber. Ó, além da arquitetura, agora vamos falar um pouquinho desse treinamento que a gente já fez um spoiler aqui e viu que é ajuste de pesos. E quem faz é o algoritmo, né? Além da arquitetura, que é aquilo que a gente pode mexer, né? A gente pode mexer no número de camadas, o número de neurônios, qual a função de ativação e qual é o algoritmo de aprendizado e a função de perda. E também a disposição das camadas. Além disso, eu também posso mexer, mas para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre esse ajuste de peso, foi o que a gente fez ali naquele exemplo. Então, a gente usa a rede neural, a forma de aprendizado do problema dela é exatamente em cima, o que a gente chama de treinamento da rede, é em cima do ajuste dos pesos. Eu vou ajustar os pesos de forma a minimizar os erros, tá? E otimizar a saída. Eu quero diminuir o erro de transformação da minha entrada na minha saída. Então, essa função de transformação aqui, de entrada e saída, tem um erro. Eu quero minimizar, eu quero otimizar para baixo esse erro. Para que isso aconteça, eu vou ficar mexendo nos pesos. Tá? O paradigma usado numa rede neural é o aprendizado do cérebro humano, porque o cérebro também aprende assim. Quem é que faz isso numa rede neural? É um algoritmo de treinamento. Ele que define os pesos sinápticos e o processo de aprendizado. Ele que define como a gente vai ficar ajustando os pesos em cada neurônio, em cada camada. Vai para frente, vai para trás, volta. É o algoritmo de treinamento. Que lá no MLP, o clássico era o backpropagation, e agora a gente tem novos algoritmos de treinamento. Então, olha só, como é que a gente já viu lá o nosso diagrama, mas aqui fazendo o nosso spoilerzinho, agora mais didático, falando de forma escrita, mostrando como é que funciona esse treinamento da rede neural. O processo, independente do tipo do algoritmo que eu uso, backpropagation, RMS propagation, ADAM, qual algoritmo de treinamento, qual optimizer eu usar, a sequência vai ser a mesma de eventos. A rede neural é estimulada por um ambiente, recebe dados de entrada, né? A rede neural sofre modificações nos seus parâmetros livres. Quem são esses parâmetros livres, gente? Os pesos sinápticos. São eles que vão ser alterados e mexidos. Mas olha só, vamos fazer um parêntese. Professor, a gente viu lá atrás que o peso, ele é atribuído aqui no início, junto com a entrada.
Aí que vem. Esse peso lá do início não interessa muito. Sabe o que a gente faz? A gente atribui aleatoriamente um peso qualquer, tá? A gente define uma faixa entre 0 e 1, entre 1 e menos 1, entre menos 1 e 1, e a gente coloca pesos aleatórios na primeira rodada, e depois o algoritmo vai ficar ajustando. E ele ajusta. Tá? Então, as etapas do treinamento. Primeiro, eu vou ter a rede recebendo os dados do ambiente, ou seja, a minha entrada. Segundo, a rede vai sofrer várias modificações dos parâmetros livres, que são chamados de peso. Tá? Eu vou ficar ali ajustando esses pesos. E a rede neural vai responder de uma forma nova ao ambiente, vai gerar uma saída, é o meu Y aqui. A entrada vai ser o meu X, e os meus pesos ajustados nos neurônios, nas camadas, vão ser o meu processamento, o meu F de X. Tá? O problema do aprendizado é solucionado por um conjunto pré-estabelecido de regras, que é chamado meu algoritmo de aprendizagem ou de aprendizado. Outro fator que tem que ser considerado no problema da aprendizagem é a maneira pelo qual a rede se seleciona, se relaciona com o seu ambiente, né? Que é também chamado de paradigma de aprendizado. E aí eu tenho alguns tipos, né? E a gente já viu um spoiler também lá na aula de Machine Learning, né? Eu tenho, então, modelos de aprendizado. Então, uma rede neural pode se encontrar em duas fases. Vamos lá. Primeira fase é a fase de aprendizado ou a fase de treinamento da rede neural. Então, eu vou pegar uma parte dos dados e vou treinar. Como é que a gente vai treinar? Apresentando dados rotulados, e esses dados os pesos vão ser ajustados, e eu vou tentar gerar uma saída conhecida. Vou ficar avaliando o erro. Se o erro estiver alto, volto, tá? E reajusto os pesos de novo, até que eu tenha um erro mínimo aceitável. Essa etapa todinha é chamada de treinamento da rede neural. É nessa hora que a rede aprende um problema. Ela está aprendendo a reconhecer a imagem de gato, de passarinho e de cachorro. Depois que a rede neural aprendeu, e aí, quando a gente diz que aprendeu, o algoritmo olhou lá na função de custo e disse, olha, o erro está mínimo, está bem legal, está 0,02%. Então, ele está ok. Pode parar de treinar. Eu não vou ficar mais... O algoritmo não vai ficar mais ajustando o peso. Aqueles pesos, a forma com que eu parei no treinamento, eu vou guardar, e aí eu salvar um arquivo que a gente chama de matriz de peso. Não interessa mais nada, eu quero... Todo o treinamento da rede neural é para obter essa matriz de pesos, que é a matriz que tem os pesos da rede neural treinada, ou seja, a rede neural que aprendeu o problema. Olha que legal. Treinou, o algoritmo parou, porque eu já cheguei numa função custo mínima. Agora eu pego uma matriz com os valores dos pesos e vou salvar. Com essa matriz salva, eu posso construir agora uma rede neural e aplicar em dados que não foram treinados. E esses pesos vão ser os valores que eu vou pôr na minha rede neural já treinada. Quando eu botar aqui dados que não são rotulados, botar uma foto de um cachorro que ele não foi treinado, como os pesos já estão ajustados, a minha rede já vai conseguir mapear a entrada na saída, o meu X vai virar o Y. Tá? E aí ele vai escrever aqui, cachorro. Sem nunca ter visto essa imagem aqui. Como é que ele sabe que isso é um cachorro? Porque aqui dentro já estão os pesos sinápticos da rede que aprendeu a transformar a imagem de um cachorro na palavra cachorro, ou na classe 0, ou na classe 1. Então, essa segunda fase da rede já treinada é o que a gente chama a fase de aplicação. A fase onde eu já treinei e agora eu vou testar, eu vou fazer o meu trabalho. As redes neurais que tem no celular de vocês, tá? Que reconhece rosto, que reconhece texto,
elas já foram treinadas antes. Quando você vai usar, ela já sai, ela já está nessa fase de aplicação. Ainda assim, os novos dados que a gente vai fornecendo, ela vai retreinando e vai ficando cada vez mais sofisticado. Esse monte de dados que a gente joga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Tinder de vocês, Tinder do Marcão, ixi, aí, pombo o Tinder do Marcão, direto. Né? Por sinal, tem junto com o Luiz e o Marcão, o Tinder dele. Luiz e Marcos. Esses dados que a gente vai despejando às toneladas, eles vão servindo para cada vez mais ir treinando os sistemas de IA das grandes companhias. Aí, a gente escreve qualquer coisa aí, ele já te diz o que é. Meu Deus, olha que espetáculo! De tantos dados que eles já foram treinados. Já estão nessa fase aqui, ó, de aplicação. Tá? Agora, nada disso seria possível se eu não tivesse, antes, tido essa revolução aqui, ó, resolvido o problema das muitas camadas e dos muitos neurônios. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Beleza. Eu vou esticar direto mais um pouquinho aqui, até a gente acabar esse slide, tá? E aí a gente não faz intervalo e a gente já finaliza. Vamos finalizar mais cedo. Bem, eu tenho 3 modalidades, na verdade eu tenho mais uma, que é a quarta, mas ela não é muito comum, então ela não aparece em todas as literaturas, mas eu tenho 3 modalidades de treinamento de uma rede neural. Na verdade, eu tenho isso para qualquer algoritmo de machine learning, inclusive para as redes neurais, que são algoritmos de machine learning. Tá? A arquitetura da rede define, dentre outros parâmetros, que tipo de treinamento a rede será submetida, capacitando-a a resolver o problema. Os algoritmos de machine learning podem ser divididos em 3 classes, e, por consequência, as redes neurais também. Eu tenho algoritmos que trabalham com aprendizado supervisionado, outros algoritmos que trabalham com aprendizado não supervisionado, e eu tenho outros algoritmos que trabalham com aprendizado por reforço. A gente tem mais um, né, para quem veio na aula de Machine Learning, que foram alguns poucos sobreviventes. Eu acho que estava o Leonan, o David e o Jairson. É o aprendizado semi-supervisionado. Supervisionado. Que é uma mistura do supervisionado com o não supervisionado. Mas, por enquanto, deixa para lá. Todos os algoritmos de machine learning, ou eles são algoritmo de supervisionado, ou eles são não supervisionado, ou eles são por reforço, ou eles são semi-supervisionados. Tá? E as redes neurais, gente? Eu posso usar redes neurais para uma aplicação supervisionada, para uma não supervisionada e para um aprendizado com reforço. Então, eu tenho redes neurais usadas para fazer, por exemplo, classificação, que é um tipo de problema supervisionado. Eu tenho redes neurais que eu posso usar para fazer clusterização, que é um tipo de aprendizado não supervisionado, fazer agrupamento, como as redes de Corona, como os mapas auto-organizáveis. E eu tenho redes neurais que trabalham com aprendizado por reforço, que é aquele que a gente usa em games, né, onde eu vou aprendendo, errando e acertando. As redes lá, Deep Learning, do DeepMind, da Google, que venceram o jogo lá, Go, contra os campeões coreanos, né, que era o terceiro do mundo, e o campeão chinês, que era o primeiro do mundo desse jogo de tabuleiro Go, né? Essas redes neurais, esse sistema é todo feito com aprendizado por reforço, Deep Learning, tá? Mais aprendizado por reforço. Então, redes neurais são tão versáteis que elas podem trabalhar com todas as modalidades de treinamento que existem. Olha que legal. Rapidamente, o que é um aprendizado supervisionado? Já vimos lá na aula de Machine Learning, de forma geral, mais no diagrama, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais. A ideia do supervisionado é aquela que a gente viu aqui, ó, onde eu tenho dados conhecidos, que a gente diz que são rotulados. Tipo, se eu tenho foto de gato, mas está dizendo aqui que é gato. Então, eu vou dizer, rede neural, isso aqui é gato. Então, tem um cara dizendo, ensinando. Esse aqui é o cara que
faz o papel do supervisor da rede neural. É exatamente por isso que chama treinamento ou aprendizado supervisionado. Tá? No aprendizado supervisionado, o treinamento supervisionado usa um agente externo, supervisor, para indicar a resposta que ele quer para aquela entrada. Então, ele está dizendo, olha, quando aparecer esse tipo de foto, eu quero que seja classe 0, que é cachorro. Quando aparecer esse tipo de foto, a saída que eu quero é essa aqui, que é classe passarinho. Já quando for esse tipo de foto, a saída que eu quero é essa, que é cachorro, gato, sei lá o que faltou falar, gato. Então, eu tenho dados que têm o valor da saída que eu quero. Esses são os dados rotulados e eles servem para a gente treinar a rede com um aprendizado supervisionado. Através do erro, que eu vou ficar ajustando os pesos até que a saída tenha um erro minimizado. Então, vou ajustar os pesos, vou ficar medindo o erro. Que erro? O erro da saída. Eu tenho que transformar X em Y. Cada vez que eu faço isso, eu meço o erro. Não está legal. Vou de novo. Teve uma hora que o meu erro está ok. Tá? Então, esse erro aí, né, é a diferença entre os valores esperados, que é o meu Y, e os valores obtidos, que é o que eu estou tendo até aqui. Olha, a minha saída era para estar dando 3, está dando 4. Então, ainda está alto esse erro. Então, um erro de 1. Volta, treina de novo, ajusta os pesos. Esse ajuste, tá? E o agente externo ajusta os parâmetros. Esse ajuste é feito até que o erro seja minimizado. O otimizador vai ficar olhando a função de erro, a função de custo, até que ela esteja num valor mínimo satisfatório. A partir desse momento, que eu chegar num valor mínimo, né, a gente diz que a rede adquiriu o conhecimento e ela foi treinada, ou ela aprendeu o problema, ou tem um termo um pouco mais técnico, que a gente não ouve toda hora, mas é um termo que também é usado. A rede convergiu. Que ela convergiu? Ela já aprendeu a transformar aquelas entradas naquela saída desejada. Tá? Então, essa é a ideia aqui do aprendizado supervisionado, o estímulo externo. Tá? Tenho aqui o meu supervisor que fica mostrando o rótulo até que eu consiga acertar o meu sistema de aprendizado, porque aqui é aprendizado em geral, não necessariamente só da rede neural, para qualquer algoritmo de machine learning supervisionado. Tá? O meu sistema de aprendizado numa rede neural é ajuste de peso via um algoritmo de treinamento, que é um algoritmo otimizador que fica tentando minimizar o erro. Essa é a ideia. Então, meu supervisor fica com os dados rotulados, com a resposta que eu quero que saia, tá? Medindo com a resposta que está saindo. E aí isso vai gerar um erro. Esse erro vai ficar aqui retroalimentando até que este erro seja ok, está num nível satisfatório. Então, eu posso parar de treinar. A minha rede aprendeu, o meu modelo de machine learning aprendeu. O meu modelo de machine learning rede neural convergiu. Dentre os algoritmos de treinamento supervisionado, a gente cita o erro médio quadrático, tá? E a generalização dele, que é o backpropagation. O backpropagation é o algoritmo de treinamento que trouxe, de novo, vida para as redes neurais, que estavam em descrédito lá, desde que ele não conseguia resolver o problema do XOR, lá atrás, que a gente viu na aula passada. Tá? Entre os modelos que usam esse tipo de treinamento, a gente tem as redes multicamadas e as RBF, redes de base radial. Outro tipo de aprendizado é o chamado aprendizado não supervisionado, quando eu não tenho dados rotulados. Eu tenho a foto, mas eu não sei que aquilo é de cachorro. Eu tenho a foto, mas eu não sei que aquilo é de gato. Né? Então, eu não tenho o papel do supervisor que diz assim, olha, tem que dar isso aqui na saída. O cara está dando cola. Esse supervisor é o cara que dá cola na prova. Né? Aí, no algoritmo não supervisionado, tá, eu não tenho essa saída-alvo, que é o meu target. Então, a própria rede tem que extrair as características. Aí a rede neural vai observar os dados de entrada e tentar fazer correlações entre os dados e descobrir o que é que tem ali.
a partir de um impulso externo, né, lá na entrada, eu vou classificar em grupos pré-existentes. Então, eu digo, olha, essas imagens aqui são do tipo A, essas aqui são do tipo B, essas outras aqui são do tipo C. Eu não sei que imagens são cada um desses, mas eu sei que essas são parecidas entre si, essas são parecidas entre si, essas são parecidas entre si. Isso é o que a gente chama de uma tarefa de agrupamento ou clusterização. Criar clusters, criar grupos, agrupar. É uma tarefa de aprendizado não supervisionado. Tá? Eu tenho algoritmos supervisionados e tenho os não supervisionados. Mas as redes neurais, tanto são... por exemplo, KNN é um algoritmo não supervisionado. Serve para a gente fazer clusterização. Um SVM é um algoritmo de machine learning supervisionado, serve para a gente fazer classificação. Uma RNA, uma rede neural artificial, ela serve tanto para fazer classificação quanto para fazer agrupamento. Então, ela é tanto de aprendizado supervisionado, quanto ela é um algoritmo de aprendizado não supervisionado. Caso nenhuma classe seja encontrada, o sistema, então, vai criar uma nova classe, né, para um padrão de entrada apresentado. Então, essa aqui é a ideia. Eu tenho o meio, e aí eu tenho aqui uma informação que descreve o estado. O meu sistema vai analisar os dados que vieram e vai classificar em grupos. Vai agrupar. Grupo A, grupo B, grupo C. Esse é o aprendizado não supervisionado. E eu tenho também chamado de aprendizado... antes, eu pensei que a gente já estava no aprendizado por reforço. Ainda tem mais esses elementos aqui. Não vamos nos adiantar. Podemos citar como algoritmo de treinamento não supervisionado, chamado aprendizado competitivo, tá? E como modelo de rede neural que segue esse tipo de aprendizado, a gente tem os mapas auto-organizáveis. Citei lá também nas redes de Deep Learning, que são as Self-Organized Maps, aqueles que agrupam, né, clusters juntos, assim. Eu mostrei até um exemplo que a gente usa, que são... agrupe os países por IDH semelhante. Aí ele junta todos os países que têm o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, parecidos, próximos, ele bota em cores próximas. Né? E aí, aqueles que são... Tu vê um grupo assim, muito escuro, outro mais verdinho, outro mais amarelo, outro rosa, outro azul. São os grupos que foram criados, e esse tipo de rede neural faz isso, mapas auto-organizáveis de Cohone. Tá? Eu tenho outro tipo também de rede neural, que são as redes de Cohone e as... esqueci o nome da outra agora. E tem também um outro tipo de rede, chama-se modelos ART. E a gente tem alguns algoritmos que fazem isso aqui, ó. Q-Learning. Acho que não. Desculpa, tá? Esses algoritmos aqui, vou fazer uma correção no slide depois. Eu vou corrigir, mas até onde eu sei, o Q-Learning é um algoritmo de aprendizado por reforço. Então, vou corrigir esse slide aqui. Esses aqui são exemplos de algoritmos que usam aprendizado por reforço. Com certeza. Agora, estou afirmando. Foi erro criar slide novo, aí o reutilizo anterior e não apaguei essa partida. Vamos lá. Treinamento por reforço, né? Como é que funciona? Que é esse último modelo de aprendizado, que ele aprende a partir de acertos e erros. A cada acerto ele vai receber uma bonificação, uma premiação, e a cada erro ele vai ser penalizado. E assim ele vai aprender. Tipo assim, eu vou aprender a jogar xadrez ou jogar dama. Mas qual é a regra? Não, vai jogando aí. Aí eu vou aprendendo, errei, pronto, errei. Errou. Aí eu fui penalizado. Aí errei de novo, fui penalizado. Daqui a pouco eu já não vou pelo caminho errado, porque da última vez eu fui penalizado. Então eu vou pegar um outro caminho. Acertei. Eu já sei que eu devo ir por aqui e não por ali. Tá? Sabe aquela história do
do treinamento do ratinho, como ele vai passar no labirinto, ele tem que achar um caminho, tal. E aí os caras treinam como o ratinho. No caminho certo, eles botam uns pedacinhos de queijo. No caminho errado, eles botam uma coisinha para dar um choque no rato. Aí ele entra lá, leva um choque. Daqui a pouco ele não entra mais, ele levou choque. Aí ele vai pelo outro caminho e pegou um queijo. Aí ele já entra por aquele caminho do queijo. Chama, a escola da psicologia que trabalha com comportamento ou behaviorismo, né? Psicologia comportamental. Da mesma forma, é o aprendizado por reforço. Eu vou aprendendo, a forma de aprender é a partir de estímulos e um feedback com o ambiente. Treinamento por reforço pode ser considerado uma variante do aprendizado do supervisionado, no qual eu não tenho respostas certas, mas eu posso saber se as respostas da rede foram corretas ou não. Nesse algoritmo, um crítico vai observar o funcionamento do sistema. Caso as respostas a determinados impulsos sejam satisfatórias, eu vou reforçar, daí o nome do treinamento, as conexões que levam a essas respostas. Eu vou dar uma bonificação, eu vou dar um queijo para o rato. Aí, na mente dele, ele diz, eu vou por aqui, porque ainda agora eu ganhei o queijo. Então, ele vai ser condicionado. Eu vou aumentar o peso daquela saída ali, né? E, da mesma forma, eu vou diminuir o peso da saída errada. É um método baseado na tentativa e erro, pois os ajustes de peso a serem tomados irão depender unicamente da resposta que o sistema produziu durante o treinamento. Só isso é meio medieval, todos os games usam isso, todos. E agora, com a Deep Learning, os caras construíram o aprendizado com reforço, Deep Learning, e, como eu falei aqui, o Google DeepMind, que derrotou o cara no Go, usa aprendizado por reforço profundo. Deep Reinforcement Learning. Tá? E aqui uma árvore final aqui com uma visão geral dos algoritmos de aprendizado. Então, aprendizado por correção de erro, que seria o backpropagation, né? A retropropagação do erro. Aprendizado competitivo, aprendizado hebbiano, as primeiras redes neurais ali, o Perceptron trabalha com aprendizado hebbiano. Aprendizado de Boltzmann, a gente viu que existe um tipo de algoritmo de machine learning, né? Que é máquinas de Boltzmann restritas, ou restricted Boltzmann machines. E aí, paradigmas de aprendizado. Aí eu tenho aprendizado supervisionado, tenho aprendizado por reforço e aprendizado não supervisionado. A gente viu também que tem o chamado aprendizado semi-supervisionado, que é uma mistura do supervisionado com não supervisionado. Quando eu tenho uma parte de dados rotulados, mas eu não tenho todos. Então, eu vou fazendo uma mescla aí. Tá? Essa aí é a ideia geral. E, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tá? Ficando para a aula que vem, o último slide, olha, que é o slide sobre o funcionamento da rede. Aí a gente vai ver o backpropagation, como é que funcionam esses algoritmos, e blá, blá, blá. E o pau vai torar aqui na matemática. A descida do gradiente, a busca pelo erro mínimo. É isso que o algoritmo de treinamento faz, vai pegando o erro e jogando para baixo, minimizando. Por isso que ele é chamado de optimizer, ele vai tentar minimizar, jogar para baixo esse erro, e ele faz isso como? Com a descida do gradiente, com um bocado de derivada. Show, né? E aí o cara pergunta, mas professor, para que eu estudo cálculo? Por que eu estudo álgebra em computação? Aí você vai em computação gráfica, é só cálculo e álgebra. Aí tu vem em inteligência artificial, especialmente em redes neurais, é só cálculo e álgebra. É para isso que você estuda cálculo e álgebra em ciência da computação. Beleza? Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa chamadinha e decretar o nosso sextou. Parar aqui de apresentar. Abrir o cigarro e eu vou fazer a chamada, vocês vão me dizendo aí quem estava na sala, me relembrando. Tá? Vamos lá, dia 17.
dia 17, todos ausentes. André, falta. Antônio Alain. Aqui, professor. Antônio Carlos. Presente. Breno. Presente, professor. Carlos Alberto. Presente, professor. Daniel. David. Presente, professor. Phelan. Phelan não veio ontem também. Jair. Presente, professor. Jennifer. Presente. João Paulo. Presente, professor. Zé Vitor. Leonan. Luiz Carlos. Luiz Henrique. Presente. Magno. Presente. Marcos Alain. Ok. Marcos Henrique. Natan. Acho que eu vi. Já tô... Vivian. Wallace. Presente, Vivian. O Phylon não participa na sexta, não é isso? Não, Phylon, que é adventista? Isso, professor. Tá, mas ele não veio ontem também. Hoje, ok. O Wallace daí, eu não ouvi o Wallace. A Vivian eu já ouvi. Tá, o Wallace também não veio. Gente, a gente vai se despedir aqui. Eu vou parar a gravação agora. E eu vou postar uma atividade, tá? Para vocês brincarem durante a semana e entregarem durante o carnaval. Vocês não têm o que fazer. Então, eu vou passar uma atividade de redes neurais e de arquitetura. Na arquitetura eu já passei 2. Então, de redes neurais vai passar a nossa primeira atividade aqui. Vou postar lá no Classroom. E vocês fiquem atentos que a entrega é para sexta que vem, que será a nossa última aula teórica. Vai ser esse slide aqui. Tá bom? Vou finalizar a gravação agora.